Meu caro amigo é o nome da nossa série e nela temos nos debruçado em cima do livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, com a ideia de entendermos melhor o que Lucas quis apresentar a Teófilo, lembrando que Lucas escreve esse relato que se transforma, não é? Depois do cânon bíblico, ele se transforma no Evangelho de Lucas. Ele escreve a Teófilo. Então a nossa ideia é o que Lucas quis dizer a Teófilo. E por que nós demos o nome de meu caro amigo? Uma carta, um relato, um escrito. Geralmente quando é feito a um amigo, pelo menos antigamente, na base da carta, era assim que a gente começava uma carta, né? O que é que nós entendemos até hoje? Já fizemos algumas conversas sobre esse tema. Entendemos que Lucas, ele quer que Teófilo tenha certeza de algumas coisas. Na primeira conversa, falamos sobre a ideia de Lucas de que Teófilo tivesse a certeza de que Jesus é o Messias do Antigo Testamento. Lembrando que Teófilo é um grego, ele nem judeu é, um grego convertido, mas Lucas quer que ele entenda todo esse conceito, esse complexo de situações, essa história. Então ele quer que Teófilo entenda que Jesus é o Messias do Antigo Testamento, a primeira coisa que falamos. Depois, que Jesus é o Deus encarnado, Deus que se fez homem e habitou entre nós. E também falamos sobre o reino, porque Lucas registra a chegada do reino de Deus, e isso é apresentado a Teófilo. A partir de agora entramos num momento interessante, tentando entender o que Lucas quer dizer a Teófilo quando registra o batismo de Jesus. Vamos lá então para Lucas capítulo 3, versículo 15, que diz assim: o povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Aí no 21, quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Interessante que Lucas não sai logo de uma vez narrando o batismo de Jesus. Aliás, a narrativa do próprio batismo de Jesus aqui em Lucas é bem simples, é bem condensada. Temos Mateus, uma descrição muito mais completa desse ato, que é o ato do batismo, mas Lucas nos traz algumas informações interessantes a respeito do povo, a respeito de João Batista, que compõe esse cenário que leva até o batismo de Jesus. A primeira coisa que a gente percebe é que Lucas quer enfatizar como é que está o coração do povo naqueles dias. Veja só o que diz o primeiro versículo que nós lemos, o versículo 15. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. Havia uma grande expectativa. E esse povo que estava cheio de expectativa, tinha motivos para estar cheio de expectativas. Vamos nos lembrar de algumas coisas que já falamos anteriormente. Esse povo olhava para a religião de Israel e não encontrava nada de bom. Haviam 2 sumos sacerdotes dentro do templo, coisa inédita na história. E isso já é um sinal muito claro de que a religião de Israel havia se corrompido completamente. Aliás, Deus faz questão, depois de 400 anos sem falar com ninguém,
ir falar e se apresentar a João e falar com ele no deserto. É esse povo que olha para a religião e vê uma religião falida, vê uma religião burocrática, vê uma religião hipócrita, vê uma religião que faz, mas em seu coração não está ali, vê uma religião inclusive misturada com o poder do Estado. Esse povo, cheio de expectativa, olha para o Estado, olha para o governo, olha para a política, e o que eles veem? Nada. Roma domina na base da força. Roma mata quem se levanta contra ela. Roma oprime os seus liderados através de altas taxas de impostos. Nós sabemos que Jesus também compartilhava desse sentimento para com o povo, e quando ele olha para aquela multidão explorada, ele chama aquele povo de um rebanho de ovelhas sem pastor. É esse povo desesperado por algo, é esse povo que espera um Messias. É esse povo que espera alguém que possa libertá-los. É esse povo que espera uma restauração de Israel. É esse povo que, oprimido, espera que alguém faça alguma coisa. No meio deles surge João Batista. E João vai para o deserto. E esse povo faz o quê? Vai atrás de João no deserto. E eles olham para João, que é uma figura muito emblemática, muito diferente do que se tinha na época. Um homem que se afasta de todo esse poder, seja ele político, religioso, corre para o deserto. Um homem que não tem ligações com o poder, mas ao mesmo tempo é um homem altruísta, é um homem dedicado ao que faz, é um homem que anuncia batismo de arrependimento. Quando eles ligam essas coisas e olham para a figura diferente de João, que inclusive cria problemas com o próprio Estado, confrontando Herodes em seu pecado, eles dizem: é ele é o Messias, ele é o Cristo, vamos lá, ele é o Cristo, vamos segui-lo. É interessante que quando o texto grego aqui usa a palavra Cristo, no grego, lembrando que o Novo Testamento é escrito em grego, é a ideia de que João fosse o Messias, porque a palavra Christos no grego, ela equivale à palavra Machia no hebraico, que é ungido. Naquele momento histórico, naquela época, quando alguém chamava o outro de ungido, hoje os crentes gostam de chamar o outro, ó, ungido do Senhor. Não é? Naquele momento isso não faria sentido, porque o ungido é um só. Ungido é só o Messias, é só, hoje sabemos, Jesus Cristo. Aquele povo estava esperando o ungido, esperando o Cristo, esperando o Messias. Então eles apontam para João, pensando, ou até diria eu, torcendo que João fosse o Messias, que João fosse o Cristo, que João fosse aquele que resolveria todas essas questões, tanto políticas. Não se esqueça que havia também uma expectativa de libertação do Império Romano e tudo mais, coisas que nós já conversamos aqui, mas essa era a expectativa do povo. E João, como é que João recebe essa expectativa da população? Como é que João recebe essa possibilidade de ser o Cristo? Vamos lá no 16, a sequência do texto. João respondeu a todos: eu os batizo com água, é isso que eu estou fazendo aqui, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto, que eu não sou nem sequer digno de desamarrar as correias das suas sandálias. João, ele estabelece um contraste muito claro entre ele, o último profeta, daquele que viria, que aliás já estava ali entre eles, né? O Cristo, Jesus. Ele sabe que a figura que virá é muito maior que ele em autoridade. É o Cristo, é o Messias. E ele diz que a diferença entre eles é tão grande que ele não pode sequer cuidar das sandálias, amarrar as sandálias desse que virá.
Para nós, é claro que isso já denota uma condição de humildade por João, mas para aquele momento essa fala é muito forte, porque quem fazia isso, quem cuidava dos pés das pessoas, eram os escravos mais simples, a base social daquela sociedade, a base daquela sociedade, os escravos. E esse hábito de cuidar do pé das pessoas, ele era real na cultura romana, na cultura judaica, na cultura grega. E quem fazia isso, como já disse, eram os escravos, mais simples. Mas João diz, esse que vem é tão especial, esse que vem é tão grande, que eu não posso nem sequer fazer aquilo que o escravo mais simples costuma fazer, que é cuidar dos seus pés. Aí nós já vemos a diferença de João. Aí nós já percebemos o coração de João, que não traz para si honra nenhuma. Olha, gente, tudo bem, o Messias não sou eu, mas eu também sou um cara muito bom, Deus está me usando aqui, olha só, eu acho que até dá para me chamar de ungido também, alguma coisa do tipo. Não, longe de mim, o que não é meu, eu não quero. Eu não sou Messias, Ele é o Messias. Não coloquem sobre mim uma glória que eu não tenho. E eu não quero, muito menos, não quero reivindicá-la a mim. Ele é o Senhor, Ele é o Messias. O interessante é que João faz também um contraponto entre o que ele fazia naquele momento, o que ele está fazendo, e o que o Messias fará. João está batizando também. Mas ele diz, eu batizo com água. Diz ali no versículo 16, eu os batizo com água, ele os batizará com o Espírito Santo. Olha que interessante, e com fogo. João não só se enxerga diferente do Messias, mas ele sabe que o Messias fará, ele não pode fazer. Ele faz o batismo com água. Qual é a ideia do batismo com água, ou através da água, ou na água que João faz? É a ideia do arrependimento. Nós já até falamos isso aqui. É um batismo que simboliza uma mudança de vida. É um batismo nas águas. Alguma coisa que quando um gentil, melhor dizendo, um não judeu se convertia ao judaísmo, ele era obrigado a se batizar. Mas João está dizendo que os judeus tinham que fazer isso. E esse é um espanto para todos eles. Mas o interessante é que essa população, esse povo que vem atrás de João, ele começa a se batizar em arrependimento. É muito lindo, aliás, falamos isso, algumas dessas conversas ali atrás. Então João diz, eu batizo com água, é o batismo do arrependimento. Mas ele, o grande, o Messias, ele virá e batizará com fogo. Com o Espírito e com o fogo. Aliás, a gente vai entender já que é melhor nós falarmos, ele batizará no Espírito e no fogo. Mas para a gente entender melhor isso, vamos pensar o que é batizar. Essa é a palavra usada por João no texto. Baptizei, ele vos batizará no Espírito e no fogo. O que é esse batizar que João fala aqui? Bom, para nós traduzirmos bem essa palavra, que no português é batizar, é assim que a gente traduz isso, nós precisamos entender que no grego existem dois termos usados para batizar. Um primeiro é bapto. Bapto significa mergulhar e tirar da água. Sabe quando você mergulha alguma coisa numa tinta? Você mergulha e tira da água, não é? Aliás, é o que fazemos batizando as pessoas, nós as mergulhamos e tiramos da água. Isso é bapto, não tem muito segredo, né? Mergulhou, tirou, bacana. Agora, há um outro termo, que é o termo baptizo. Esse é usado por João quando ele diz que o Messias batizará as pessoas no Espírito Santo e no fogo. Baptizo já é uma forma intensiva de bapto e significa mergulhar também, mas fazer perecer, como por meio de afogar um homem ou afundar um navio. Opa, é diferente, é. Baptizo, ponho
afundo e tiro. Aliás, bapto afundo e tiro, baptizo, afundo até perecer. A explicação boa para nós entendermos isso, ela foi dada por um homem chamado Nicander, um grego, que viveu aproximadamente 200 anos antes de Cristo. Ele era um médico. Mas não se preocupe que Nicander, ele não utiliza nenhuma receita, nenhum compêndio de ideias médicas ou teológicas para explicar o que é bapto e o que é baptizo. Sabe o que ele usa? Uma receita de picles. Esse texto, ele é muito interessante, porque nesse texto, escrito por Nicander, ele usa os dois termos, bapto e baptizo. Então ele está ensinando uma receita de como fazer picles. Você sabe que picles nada mais é do que pepino em conserva, né? A gente fala picles é porque é mais chique, usa o inglês. Mas aí o Nicander vai explicando como é que faz o picles. E aí ele diz assim, bom, você deve pegar o pepino e bapto na água quente. Pega o pepino primeiro e dá um mergulho na água quente e tira o pepino da água quente, certo? Esse é o primeiro passo que esse Nicander utiliza lá na sua receita. Mas aí ele depois, mas na sequência ele diz, aí você vai e prepara lá o vinagre e baptizo, joga o pepino dentro do vinagre e ele vai deixar de ser pepino. Ele vai ser transformado por aquele vinagre, por aquele vinagrete, aquela coisa toda que se usa ali, que eu não sei o que é direito. Ele vai deixar de ser pepino e vai virar picles. Um é o afundo e tiro, o outro eu coloco e deixo lá. Qual é a ideia transmitida, portanto, aqui por João Batista? É que o Messias vem para nos mergulhar no seu Espírito e nos deixar lá, para que a gente mude e se transforme em outra pessoa. Pegando a ideia do Nicander, a gente é mergulhado, como um pepino é mergulhado nesse vinagre, deixa de ser pepino para ser picles. O Messias vem para nos mergulhar definitivamente em seu Espírito, e nós então seremos transformados. O Hamilton não será mais o Hamilton natural, ele se transformará pela ação do próprio Espírito, onde ele está mergulhado e se transformará em outra pessoa. Portanto, mergulhar é mergulhar batizar é mergulhar para uma mudança permanente. E João anuncia, o Messias vem, o Cristo vem para mergulhar as pessoas no Espírito e no fogo. O que é que ele quer dizer com esse mergulhar no Espírito? Bom, a palavra baptizo, quando ela é usada no Novo Testamento, essa que se refere a se batizar e ser transformado em outra pessoa, geralmente quando ela aparece no Novo Testamento, é essa a ideia que ela quer dar. É que nós muitas vezes não fazemos a distinção a respeito disso. É através do entendimento disso, dessa obra que o Espírito faz em nós, desse mergulho que o Messias faz de cada um de nós no Espírito para que sejamos outras pessoas, que alguns textos fazem sentido. Por exemplo, Marcos 16:16, você lembra o que está escrito lá? Quem crer e for batizado, baptizo, será salvo. Aí muitas pessoas, por não entenderem que esse baptizo quer dizer o que nós dissemos até agora, acham que alguém só é salvo se for batizado nas águas. Não. O que é que eu faço com o ladrão da cruz, que recebeu a promessa de Jesus que estaria com ele ainda hoje no paraíso, e ele não é batizado nas águas? É porque a ideia desse texto é esse mergulho no Espírito, esse mergulho para ser transformado, esse mergulho de convivência, esse mergulho de transformação. Cristo está dizendo, portanto, que a mera simpatia por Ele não é suficiente. É essa palavra que João está trazendo. Que o Cristo não quer uma simpatia, uma ligação emocional com Ele. Que o Cristo que virá,
Ele quer que os seus discípulos, que aqueles que o seguirão, sejam mergulhados e transformados em outras pessoas. Deve haver uma união com Ele. Pense você, usando mais uma vez o exemplo do picles, que quando você tira aquele picles de dentro da conserva para comer, o gosto do picles já não é mais o gosto do pepino, é o gosto da conserva. Eles praticamente formam uma coisa só. Essa é uma boa forma de nós entendermos o tipo de ação que o Cristo quer fazer em nós, nos mergulhar no Espírito para que nós nos confundamos com Ele. E quando as pessoas olhem para nós, elas vejam Ele. E que quando nós formos reagir à vida, nós reagiremos como Ele. Quando nós avaliarmos a vida e vivermos a vida, nós viveremos como Ele, porque Ele habita em nós. Estamos misturados no batismo com Ele. Isso é maravilhoso. É aquela situação de entrega. É aquela situação de morte. Isso também é importante frisarmos. Lembre-se que o termo baptizo, quer dizer também mergulhar um homem até que ele morra. E esse é o propósito do Messias, do Cristo em nós. Fazer com que nós entendamos que é necessário morrer. Enquanto nós acharmos que podemos ganhar a vida do nosso jeito, da nossa forma, e rejeitarmos a morte em Cristo, nós não viveremos. Essa aqui é a verdade. Mateus 10:39, você lembra o que está escrito lá? Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, vai encontrá-la. Nós só vivemos a vida real sendo mergulhados no Espírito e morrendo para nós, e nos parecendo mais e mais e mais com Cristo. Essa semana, conversando com o Zé, conversando com o Jorge sobre esse assunto, alguém lá colocou uma frase tipo assim: a igreja está fóbica. Fóbica de ter fobia de não querer morrer. Claro que querer morrer ninguém quer, e o desafio está também em nós nos rendermos a esse batismo do Espírito, no Espírito, para morrermos para nós e nascermos em Cristo e sermos como Ele. Mas o que acontece com a igreja hoje? Essa igreja que afasta as pessoas, essa igreja não quer morrer. A igreja não quer morrer. A igreja não quer mergulhar no Espírito, a igreja não quer ser batizada no Espírito dentro desse caminho que estamos apresentando aqui. Ela quer receber os benefícios, ela quer ter muito poder, ela quer ter muita autoridade, ela quer ocupar os espaços, enquanto o Messias vem para batizar a todos que o seguem no Espírito. Mas há mais. João diz que o Messias, o Cristo, batizaria no Espírito e batizaria no fogo, também com a ideia de mergulhar. A ideia aqui, que muitos têm, é de que João está prenunciando o Pentecostes e prenunciando também o fim do mundo. Sim, é uma possibilidade. Mas dentro do raciocínio que nós temos através da língua original e que nós estamos conversando aqui, nós precisamos nos lembrar que são as mesmas pessoas que são batizadas no Espírito Santo, que também são batizadas no fogo. E esses dois termos estão ligados por uma única situação, na língua grega. Então isso tem muito mais a ver, sabe com o quê? Com purificação. Porque a palavra usada nesse texto como fogo tem a ver com purificação. No versículo seguinte tem a ver com juízo, mas aqui é purificação. Que quer dizer o seguinte: somos imersos no seu Espírito, vamos portanto sendo transformados nesse batismo, e nessa imersão, melhor dizendo, somos purificados dia a dia. É o fogo que nos purifica. É o fogo que nos transforma em gente melhor dia a dia, em gente mais parecida com Jesus dia a dia. É a aprovação divina
que tem a intenção de me purificar e evidenciar a vida nova que tenho em Cristo Jesus. É isso que Cristo faz. É isso que Ele faz, nos batiza, nos mergulha no Espírito para nós morrermos para nós mesmos, nascermos e sermos como Ele. E esse processo é um processo de purificação e de fogo. João, depois de dizer isso, ele diz ali no 21, o batismo de Jesus. Ele fala sobre o batismo de Jesus, ele diz assim: E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. João registra o cumprimento de Isaías 42, de 1 a 9, o sinal do Messias e o sinal do reino de Deus que chega. E ele ressalta a Teófilo ao registrar o batismo de Jesus. Teófilo, diante de todos nós estava lá, diante de João, melhor dizendo, estava lá o Cristo. Ele, cheio do Espírito, ele, o Rei do novo reino que chegou. Ele, o Senhor absoluto de todas as coisas. Ele, em quem vivemos, nos movemos e existimos. Aliás, é isso que diz Atos 17, 28. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Aquele que veio logo após João Batista dizer isso, e foi batizado, aquele que é pleno em tudo. Aquele através de quem tudo existe. Aquele através de quem vivemos. Aquele através de quem nos movemos. É o Cristo, Ele está ali. E esse é o registro de Lucas. Algumas coisas importantes para nós pensarmos na fala de João, que eu quero rapidamente trazer como aplicação para nós hoje nessa conversa. Na fala de João, registradas por Lucas, né? Como se Lucas estivesse dizendo: meu caro amigo Teófilo, preste atenção. O novo rei, esse que João batiza, ele é mais do que humano. Ele é o tipo de humano que nós não conseguimos ser. A plenitude de tudo habita nele. Ele é Deus encarnado, Teófilo. Ele é o único perfeito. Ele é o único completo. Ele é o único Senhor de tudo. Ele, digo eu aqui novamente, e nele é que nós vivemos, existimos e nos movemos, Teófilo. Assim como João, quando estamos diante dele, cabe a nós reconhecermos tudo isso, nos arrependermos e humildemente nos prostrarmos diante dele. Diante dele, como João reconhece, nós também não somos ninguém. Diante dele não tem ninguém que tenha poder. Diante dele não tenha ninguém que tenha autoridade. Diante dele não tenha ninguém que seja capaz de se autoqualificar como não pecador. Todos são pecadores. Diante dele todos nós nos diminuímos, como João fez ao anunciar a própria vinda do Messias. Ele será o nosso lugar de vida. Ele é aquele que nos purifica. Nele nós somos imergidos e nele nós viveremos. Não é uma religião, Teófilo. Não é um discurso religioso como esse que você vê e com o qual você já conviveu e ouviu aí a respeito de Israel e a sua falência religiosa. Não. Ele é a verdade encarnada. Ele é o Cristo, o ungido e o Messias, e nele tudo se suporta, e nele nós vivemos. Nossa existência humana, Teófilo, não se completa em nós mesmos.
não temos essa capacidade em nada mais que senão Ele está a vida, e a vida plena e completa. Portanto, precisamos, querido, entender que nós, diante de Cristo, não sabemos nada, não temos nada e não podemos nada, não somos nada, tudo vem dele. O novo reino, Teófilo, Lucas está dizendo, é feito por gente em transformação constante. Gente que não quer mais ser o que era. Gente que está pronta para ser purificada pelo fogo. Gente que está pronta para ser mergulhada em Cristo, mergulhada no Espírito e ser transformada. Sabe, gente, esse é o começo do Evangelho de Cristo. Estamos naquela fase de transição, observando o que Lucas fala a Teófilo sobre tudo isso. E aqui nós já entendemos que Jesus vem para aqueles que querem ser transformados. Não para aqueles que querem ser cooptados pela religião, nem para aqueles que querem ser também seduzidos pelo poder de Roma, mas para aqueles que, com o coração tranquilo e sincero, se despojam de tudo que têm, mergulham, baptizam no Espírito Santo e se fundem com o próprio Cristo, se tornando mais parecido com Ele que um ser humano pode ser. E esse processo é o processo que é realizado pelo fogo e no fogo. Ali somos confrontados com as nossas deformidades, limitações, pensamentos errados e equivocados. Ali, batizados no Espírito Santo e no fogo, vamos nos transformando em gente cada dia mais parecida com Jesus. Mas o detalhe é que isso não está na religião, isso não está no poder do homem, na política, no Estado, isso está em Cristo. Só nele é que isso pode acontecer. E o convite de Jesus para nós é esse: você quer ser meu discípulo? Tome a sua cruz, largue a sua própria vida, se permita ser batizado no Espírito, mergulhe no Espírito e no fogo, e venha após mim. Vamos andando juntos e vivendo a vida do Cristo e no Cristo. Esse é o desafio para a nossa vida, querido. Que Deus nos abençoe nessa manhã em nome de Jesus. Eu vou orar por esse momento e por essa conversa que tivemos, e a gente já vai preparar o nosso coração para o momento da ceia. A ceia que nós realizamos todo o primeiro domingo de cada mês aqui na casa, e você também está convidado a participar. Eu espero que você tenha aí o pão e o vinho, para que a gente junto possa celebrar a ceia do Senhor nessa manhã. Querido Jesus, obrigado por essa conversa de hoje, obrigado porque é o Senhor quem revela a Tua palavra a nós. Te peço perdão, porque tantas vezes deixamos de compreender esse batismo no Espírito Santo e no fogo. Nós tecemos elucubrações tão distantes da realidade, e nós resistimos a mergulhar em Ti, Jesus. Achamos que a religião nos basta, achamos que conviver na periferia basta, achamos que praticar coisas religiosas basta, achamos que frequentar uma comunidade basta, achamos que tantas coisas tão sutis, tão simples e distantes disso bastam, mas elas não bastam. O que o Senhor quer é nos mergulhar no Espírito. Baptizo no Espírito e no fogo, para que sejamos transformados em nova gente, para que sejamos transformados
em gente parecida com o Cristo, mais e mais dia a dia. Gente que morre, gente que se entrega, gente que deseja vida, mas não essa, vida que vem do céu, vida que está em Cristo e só pode ser vivida nele. Faz essa obra em nós, Jesus. Faz essa obra em cada um que está conectado com a gente agora. Faz essa obra em mim. Faz essa obra na nossa comunidade. E nos tira da condição de periferia. Nos tira da situação da religião periférica. E nos mergulha, Senhor. Nos mergulha em Ti. E nos ajuda para vencermos a nossa natureza humana e nos mergulharmos em Ti dia a dia, em nome de Jesus. Amém e amém.